Olá a todos, meu nome é Gustavo Pereira e hoje eu vim gravar um tema de um vídeo muito interessante. Esses dias atrás eu estava na casa de uma aluna minha e aí estava passando lá no YouTube, aí quando veio começou uma propaganda de que você não perde peso, não é por conta da sua alimentação, não é pela quantidade de exercícios físicos que você faz, e sim por conta de seu intestino. Acaba que a propaganda passou, nem vi realmente era propaganda, qual que era o item que ela ia vender, né, o produto. Mas acaba que isso me despertou para estar gravando esse vídeo. E sim, a obesidade, o seu peso, ele pode ser muito interferido pela sua microbiota. E você deve estar perguntando, tá, o que é microbiota, Gustavo? Basicamente, microbiota são as bactérias que vivem no seu intestino. E a gente tem mais ou menos 1 quilo de bactéria dentro do nosso corpo. A gente tem muitos tipos de bactéria. Algumas dessas classes de bactérias a gente ainda não consegue colonizar ela por questões técnicas. Algumas bactérias necessitam ou não de oxigênio e etc. E isso interfere bastante para a gente conseguir colonizar. E aí você me fala, tá, mas o que isso interfere? Como que funciona isso? Lá em 1983, um cientista começou a estudar para ver se realmente essa quantidade de bactérias, diferentes de bactérias, poderia causar no corpo. E aí ele pegou 2 grupos de camundongo, um grupo com camundongo com uma microbiota natural e um grupo de camundongo sem microbiota praticamente. Essa é uma gama, né, de microbiota. E o resultado foi que os camundongos que tinham uma microbiota natural, eles necessitavam até 30% a mais de nutrientes para sobreviver em comparação ao outro. Aí você falou, opa, então realmente tem interferência. Mais tarde vieram outros estudos mostrando que obesos necessitam não. Há uma diferença de classe de bactérias, onde uma classe de bactéria sobe e outra classe de bactéria desce em comparação a pessoas eutróficas, ou seja, peso natural. Ou seja, tem uma diferença entre esses modelos de corpos, poderia-se falar assim, né? E com isso, você pode me falar, cara, como que eu mudo meu microbiota? Como que eu interfiro nisso? A microbiota ela é interferida principalmente lá na juventude, nos primeiros anos de vida. Ela começa a ser ou não interferida lá na gestação, onde a alimentação da mãe, a genética, etc., tudo pode interferir. Mas, ao nascer, tem um estudo que mostra a diferença de gêmeos homozigotos e heterozigotos e mostra que não tem tanta diferença na microbiota desses tipos de pessoas, ou seja, é muito mais influenciado pelo ambiente. E aí vai, né, discorrer de diversos jeitos, né? E um desses diversos fatores é o uso de antibióticos nessa juventude. Aí você está falando, Gustavo, então você está falando que não é para me dar antibiótico para o meu filho, não posso mais tomar antibiótico, o antibiótico destrói minha bactéria e vai fazer eu ficar gordo? Não é assim, né? O antibiótico, desde que ele seja tomado da forma correta, por um médico ter receitado, não vai te causar nada. O perigoso é quando você simplesmente não tem o conhecimento ou simplesmente da sua cabeça, você vai lá, pega, dá para o filho ou você mesmo vai tomando. E como o próprio nome já diz, antibiótico, ele é antibacteriano, poderia-se falar assim, né? Então ele vai destruir algumas bactérias do seu intestino. E isso lá na juventude, nos primeiros anos, pode interferir em toda a sua vida adulta nessa questão das bactérias. E aí você tá, mas então não adiantou nada você tá me falando isso. Tá falando que só consigo mudar lá na juventude. E isso é uma forma natural, né? A genética sua ela vai ser moldada, o fenótipo seu vai ser moldado lá nessa juventude. Mas hoje em dia a gente já tem alguns tipos de lactobacilos realmente para vender, para melhorar isso. E aí você fala, qual que é? Me fala que eu vou comprar agora para me melhorar. E acaba que isso pode ajudar, mas como eu falei, a gente tem diversos tipos de bactérias que a gente ainda nem conhece a fundo qual que é a função de cada uma. E com isso acaba que você tomar uma ou outra não vai te causar um ganho ou uma perda de peso gigantesca. E além disso, você não sabe se você necessita realmente desse lactobacilo, porque não é isso somente que te faz ficar obeso ou não. É uma gama de coisas. Você pratica exercício físico, você tem uma alimentação saudável, você é sedentária, a maior parte do seu dia você passa sentado, em pé, trabalhando. Então isso tudo vai interferir. Então às vezes sua microbiota está em ótimo estado, mas todo o resto está
complicado. Então a gente tem que ressaltar isso. Mas um desses dois lactobacilos que vem demonstrando algum efeito para a manutenção do peso é o lactobacilo gasseri e um outro que chama plantarum. Esse lactobacilo você consegue comprar, mas como eu disse, não quer dizer que você vai perder peso por conta deles, porque o emagrecimento ele é um campo muito grande. Certinho? Então o tema do vídeo foi esse hoje, espero que tenha entendido, e é isso, até mais.